Neymar será o grande responsável por quebrar de vez o Santos Futebol Clube financeiramente, mais do que ele já está afundado, porque vazou na imprensa os acordos que o Neymar fez com o Santos, o quanto ele receberia e recebe para essa segunda volta ao clube, e são extremamente preocupantes os valores, o que bota em xeque completamente o futuro do clube daqui para frente. Vamos falar disso aqui nesse vídeo, mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva e ajude o nosso trabalho a crescer cada vez mais, eu conto com você. Saiu uma reportagem publicada pelo UOL, muito boa reportagem inclusive, afirmando que essa segunda vinda do Neymar para o Santos não seria exatamente o que foi falado, que o Neymar teria um valor simbólico, entre aspas, de salário de 1 milhão por mês. Porque, como todo mundo sabe, o Neymar, ele movimenta muito dinheiro. Ele é o maior nome da história do futebol do Brasil que voltou para cá em plena atividade e o quanto ele poderia gerar. Porque lá atrás o Ronaldinho, o Gaúcho, eles já estavam mais para uma reta final. O Neymar ainda tem uma possível esperança de poder render e por isso ele movimenta muito. Só que quando o Neymar chegou aqui, o que publicava muito na imprensa é que ele receberia 1 milhão de reais. E o que foi publicado pela matéria do UOL é que o custo mensal do Neymar seria não de 1 milhão, mas de 21 milhões de reais por mês. 21 milhões de reais por mês. Simplesmente 10 vezes mais o que o Luis Soares recebeu na vinda dele para o Grêmio. Algo completamente surreal, porque nenhum clube do futebol brasileiro consegue pagar esse valor. Algo nem próximo desse valor. A gente não consegue pagar. E aqui, segundo as informações do veículo, é que Neymar embolsará 105 milhões de reais até 30 de junho, que é quando se encerra o contrato dele com essa segunda vinda para o Santos. A quantia equivale a cerca de 25% do orçamento previsto do clube em 2025. E para vocês entenderem, esses ganhos do Neymar não é só salário, é o salário somado aos direitos de imagem. Ou seja, assim, toda ação de marketing que o Santos fizer com o nome do Neymar, ele tem que pagar. Fora que a reportagem também cita viagens e usos exclusivos, hotel 5 estrelas só para ele, ou seja, ele não fica com o elenco, ele fica à parte com o elenco, isso que foi nomeado. E aí o que fala é que o Santos ele trabalha essa divisão com o Neymar de ganhos de 75% a 25%. Porque é nítido que, quando o Neymar ele chegou, houve um aumento significativo nos ganhos do Santos. O Santos, ele recebeu de patrocínio, ele registrou um crescimento das suas receitas de 66 milhões. É fato. O Neymar chegando aqui no Brasil, ele gera muito dinheiro. Atrelado à imagem do Santos vai vir patrocínios. Então vem patrocínio de bet, vem direitos de transmissão. O Santos ele passou a ter mais visibilidade. É nítido. Mas 75% desses ganhos é do Neymar. E o Santos ele registrou um aumento de 66 milhões. Só que 49 milhões e meio desse valor foi para a NR Sports, que é a empresa do Neymar. E fora o que eu falei, sendo que o Neymar tem diversos benefícios, como voos particulares, estadias em hotel, 5 estrelas, ou seja, todos os benefícios possíveis para o craque. E aqui é extremamente preocupante. Por quê? Em 2025, o Santos ele já apontou que ele tem dificuldades financeiras. Já pipocou diversas notícias que o presidente Marcelo Fernandes ele está atrasando pagamentos aos jogadores. Direito de imagem, salários, ou seja, o Santos está numa crise. Não à toa, em 2024, ele registrou um déficit contábil de 105 milhões. Chegando a uma dívida de quase 1 bilhão. A dívida do Santos ele foi apontada em 2024 a quase 1 bi de reais. E a gente está falando de um time que tem uma folha salarial hoje de 11 milhões de reais. 11 milhões de reais é a folha salarial do Santos. O Neymar, ele consegue dobrar a folha salarial sozinho. Essa folha salarial já é alta. Se a gente for considerar em 2024, quando estava disputando a Série B, o Santos ele tinha 7 milhões a menos na sua folha de pagamento. Era o maior salário, no caso, folha de pagamento da Série B, mas a gente está falando hoje
de uma proporção absurda que isso se tornou. E aqui já une uma série de perspectivas completamente negativas do que isso pode se tornar. Uma coisa é a gente estar falando do Neymar ídolo e o quanto ele poderia e pode ainda ajudar o Santos. Tanto a questão de imagem, quanto a questão de capitanear dinheiro para ajudar os times o time a honrar os seus recursos financeiros, a realizar pagamentos em atraso, a se reestruturar financeiramente. Ponto. Barra futebolístico. O que ele ajuda dentro de campo, a gente vê. Quando ele está em campo, eu digo quando, ele ajuda muito o Santos tecnicamente, isso é um fato. O Santos ele se torna um outro time com uma motivação como o Neymar. Mas aqui a gente está falando de um jogador que não completou 10 partidas inteiras em campo. É difícil você contar que o Neymar ele vai terminar e vai fazer 45 minutos de jogo. É difícil a gente pensar nisso, porque isso hoje não existe, por diversos fatores que aconteceram na carreira dele, que impossibilitam ele de continuar essa trajetória dentro de campo. Só que esse valor aqui é completamente preocupante, porque a gente está falando de um time que, infelizmente, não consegue capitanear tanto dinheiro assim. Ele está conseguindo isso por causa da volta do Neymar, mas até quando isso vai durar? Até porque o Santos ele tem um faturamento médio de 500 a 600 mil reais, ele não consegue passar disso, e muito por conta de não ter um estádio da qual ele possa fazer um plano decente de sócios torcedores e aumentar a sua bilheteria, tornando o jogo mais interessante para poder fazer times mais competitivos e receber mais direito de transmissão. Ele não consegue fazer isso. O Santos ele recebe metade do que um Flamengo consegue fazer de faturamento. Ele recebe metade do que o Corinthians consegue fazer. E até de que o Palmeiras. A gente está falando de 3 times que faturam mais que 1 bi. E o Santos ele não consegue fazer isso. Ele bate 500, 600 mil. Não dá para competir. Por isso que hoje, quando você vê muita gente ficar falando que tem que fazer isso por conta da história, a camisa não se permite. Gente, sem dinheiro não dá. Sem dinheiro não tem como bater de frente com esses times. Ou seja, a gente já está falando de um time que recebe metade do que os grandes recebem hoje, que não tem um estádio decente, que não faz um movimento para que os sócios eles possam investir no clube, um time que não é transparente, que mente para o seu torcedor, inclusive. Infelizmente o presidente ele está sendo muito criticado por conta da falta de transparência que ele tem com o torcedor, e tudo isso faz com que o torcedor perca o interesse. Se mal enche a Vila Belmiro, não tem por que passar em horário nobre da televisão, e com isso vai rendendo menos contratos. O Santos ele não consegue fazer times competitivos, e aí acaba atrasando os salários com manobras que são feitas lá dentro. Como você vai conseguir fazer com que esse time seja sustentável no longo prazo, tendo esse salário gigantesco que o Neymar está ganhando? A gente está falando de 75%. 75% do ganho em patrocínio, direito de imagem e tudo. Uma coisa a gente precisa separar o Neymar e ídolo, como eu falei. Outra coisa é o que está acontecendo. Será que está tendo tanta ajuda assim? Porque o Santos ele precisou do pai do Neymar para conseguir reformar a Vila Belmiro, parte do CT, se eu não me engano, isso mesmo, parte do CT. O Santos ainda não teve dinheiro para conseguir pintar o muro. Isso é muito preocupante. Como eu já falei, está atrasando salários. Não consegue capitanear tanto dinheiro assim. Você tem um salário absurdo como esse. E fora que futebolisticamente o Neymar não está contribuindo dentro de campo. E aí cabe uma pergunta assim, por mais que ele é ídolo e tudo, será que está sendo tão vantajoso? Porque por outro lado, a gente sabe que tem jogadores que só vieram por conta do Neymar. Como o Roleiser, como a permanência do Soteldo, que está ajudando muito, como o Tiquinho Soares. Todos esses jogadores só fizeram por causa do Neymar. Se o Neymar não tivesse, provavelmente os jogadores entrariam mais no Santos. E aí o Santos está precisando vender outros jogadores para conseguir apertar o cinto e conseguir fazer com que o seu ano termine minimamente aceitável. Que é vender o João Paulo, o Gabriel Brazão, que está sendo observado pela Europa, o Guilherme, ao que tudo indica, não deve permanecer no Santos porque o clima está insustentável, o Diego Pituca também. Ou seja,
parte do tal elenco que previas que poderia terminar entre os 7 e 8 colocados do Campeonato Brasileiro, não está mais existindo. E como é que fica isso tudo? Crise financeira, e ainda o salário desse, o Santos está caminhando para uma crise sem fim. Vai ser uma crise pior do que quando caiu, se continuar dessa forma. Se o Neymar pai, ele tem o objetivo de ser SAF, na minha opinião, fazer um ganho como esse é você tornar cada vez mais preocupante o torcedor. Porque o salário do Neymar no Al Hilal era de 100 milhões de euros. Olha, o Neymar já é bilionário. Lógico que sempre ganhar dinheiro é bom, a gente não vai ser hipócrita aqui, todo mundo quer ganhar dinheiro nessa vida. Quem não quer? Só que, será que vale um momento esse, como o Santos, na situação que tá, não deveria estar sendo olhado de uma outra forma? E ainda achar que isso é um salário simbólico, como é, de 21 milhões? Olha, o futuro é preocupante. Por todos esses fatores que foram apontados, o futuro do Santos é preocupante. Se não abrir o olho, ele cai para a Série B e dificilmente ele consegue voltar em breve. Quero saber o que você acha. Deixa um comentário aqui no vídeo. Tamo junto, até a próxima. Tchau.